Bom, na aula do dia 9, eu vou mostrar por que vocês estão modelando o banco de dados errado. Se vocês perceberam, eu deixei tipo meio que proposital aquelas atividades, aquelas resoluções dos exercícios, mas o nosso banco de dados, ele não está modelado correto. E eu deixei justamente neste formato para ver se algum inscrito do canal notaria isso, e alguns notaram e me enviaram mensagens até mesmo no WhatsApp falando sobre isso. E eu falei, bom, esse é justamente o assunto da nossa aula 9, do nosso dia 9. Então vem comigo. Aqui, ó, se a gente for parar para pensar, pessoal, a gente tem três tabelas apenas. A gente tem a de clientes, a gente tem a tabela de produtos e a gente tem a tabela de pedidos. Porém, quando a gente trabalha com pedidos, o certo aqui é a gente ter uma outra tabela chamada pedidos itens, por exemplo. Por quê? Porque no formato que foi montado todas as atividades e foi montado essas aulas até então, não faria muito sentido. Ó. Se eu for rodar um select asterisco from na tabela de pedidos, a gente vai ver que as colunas a gente tem o código do pedido, o código do cliente, o código do produto e a quantidade, ou seja, o nosso pedido ele está por produto. Não faz sentido eu trabalhar nesse formato. Eu teria que ter um único pedido com vários produtos para um único cliente, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai remodelar esse banco de dados agora da forma correta, que seria ter a tabela de clientes, uma tabela de produtos, uma tabela de pedidos, que vai fazer um link da tabela de clientes, e uma tabela de pedidos itens, que vai ter todos os itens que compõem aquele pedido. Porque senão, se eu fosse fazer uma compra, se eu fosse fazer um pedido de 3 itens, nessa tabela de pedidos eu teria 3 linhas aqui para o mesmo cliente, só mudando o código do produto. Então não faz sentido. Isso a gente chama de mestre detalhes. Eu tenho um cabeçalho e depois do cabeçalho eu tenho os itens. Então, eu já meio que preparei aqui a modelagem e depois eu vou colocar lá dentro do GitHub, tá? É basicamente a mesma tabela, a tabela de clientes, a tabela de produtos, ela não mudou, ela ficou igual, a tabela de pedidos, e daí sim nós temos aqui o pedido item, que vai fazer a ligação com as outras tabelas, né? Com a tabela de pedido e a tabela de produto, tá certo? Então, o cliente vai ficar apenas aqui. Como é que ficou a tabela de pedidos? Código do pedido, código do cliente e data do pedido. Lembrando que a sintaxe aqui, ó, a terminologia das colunas, você pode usar a que mais lhe convém. Tem gente que bota só CD, tem gente que bota ID, tem gente que bota cliente ID. Aqui é só um exemplo para ficar melhor a compreensão, na minha opinião, né? Então, essa é a nova modelagem. O que eu vou fazer? Eu vou dropar aqui essas tabelas. Então, deixa eu ver se eu tenho um drop aqui no The Beaver. Deixa eu ver se eu tenho... Eu devia ter, né? Deixa eu ver se está... Create, Alter... Eu não sei onde é que eu coloco onde é que tem o drop aqui no The Beaver, então a gente vai fazer o drop manualmente, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o delete e depois um drop, só para mostrar também a sintaxe aqui, ó. Então, para eu fazer o delete, é delete a tabela. Alguns pedem from, outros não precisam colocar o from, tá? Então, eu vou colocar aqui pedidos. Eu vou deletar todos os pedidos. Vou dar um OK, porque ele disse que não tem where. Então, eu fiz o delete, eu tinha 5 pedidos. Beleza. E agora eu vou fazer assim, ó, drop table pedidos, tá? Então, assim é a sintaxe para fazer o drop da tabela, beleza? Então, você pode repetir isso. E se eu quiser colocar direto aqui, né? Drop table produtos. Se eu não tiver nenhum vínculo, ele vai dropar. Então, eu vou vir aqui e dar um drop na tabela de clientes também.
Pronto, tudo dropado. Deixa eu dar um refresh nas minhas tabelinhas. Aqui deve ter um refresh pelo menos, né? Atualizar. Não dropou? Ele não deixou dropar? Por que ele não deixou dropar? Drop table pedidos. Está prestes a executar, tal. Não existe. Ele só não atualizou o nosso banco de dados aqui, então é coisa do dbeaver mesmo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu atualizar geral, agora sim. Então tá, agora que eu dropei essas tabelas, o que eu vou fazer? Eu vou recriar elas, então eu vou fazer o create dessas tabelas, pronto, e vou fazer o refresh de novo, né? Beleza, já estão aqui. E agora eu vou fazer os mesmos inserts, tá? Então eu tenho o João, a Maria, o Pedro, a Ana, então eu vou inserir todos os clientes. Pronto, inseri os 5 clientes. Vou inserir todos os produtos. Eu vou pegar aqui e vou fazer o insert de todos os produtos. Ah, é porque ele está com sequence aqui, né? Deixa eu ver. Tá, vou rodar. Beleza. Não preciso rodar aqui a atualização da sequence, porque eu dropei a tabela. E agora eu vou fazer o pedido. Então, como é que vai ficar o meu pedido, pessoal? Pedido 1 vai ser o João Silva, certo? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é inserir o código do cliente. Por quê? Porque agora na tabela de pedidos, eu tenho uma chave primária aqui, que é um serial, então não preciso colocar. O código do cliente é not null, então eu vou colocar o 1, que é o João. E a data do pedido, eu criei ele como timestamp, só que eu botei aqui, ó, o default é o current timestamp, ou seja, a hora e a data atual, tá? Então, quando eu for inserir um pedido, eu só preciso passar o código do meu cliente, que o resto o banco já vai se responsabilizar. Então, eu vou dar o play, beleza? Inserir o pedido para o cliente 1. E agora eu vou inserir os itens desse pedido. Então, tá aqui, ó. O pedido item vai ficar com o código do pedido, que é o 1, o código do produto, que eu vou botar o 1, a quantidade 2 e o preço unitário de cada produto. Então, rodei, beleza. Vou pegar aqui e inserir o pedido da Maria também. Então, rodei o pedido da Maria. E agora eu vou inserir o produto hambúrguer, que vai criar um pedido item também. Então, vou vir aqui. Pronto, rodei. Pedido 3, a mesma coisa. Então, vou dar o play. E vou rodar. Pronto. Pedido 4, também vou dar o play e vou rodar. Inserir. E agora eu vou inserir aqui também. Então, pronto. Novo banco de dados feito. Com a tabela mestre detalhes, com cabeçalho e com itens, agora o que eu vou fazer? Se eu for consultar aqui, vamos botar assim, ó, consultar os pedidos com seus produtos, o select, ele vai ficar o seguinte. Primeiro eu vou fazer um select, vou botar asterisco aqui, vou botar from, eu vou botar a tabela de pedidos, depois eu vou fazer um inner join com a tabela de clientes, C, linkando aqui o C-code cliente com o P-code cliente, certo? Agora eu posso fazer um outro inner join aqui com a tabela pedido item, isso aqui, PI on PI.code pedido igual a P.code pedido. E agora eu posso fazer um inner join também para a tabela de produtos, que eu vou chamar de PR on PR.code produto igual ao p.code produto. Beleza, vou dar um order by aqui, order by p.code pedido, vírgula, pi.code pedido item.
tá certo? E agora, para não retornar todas as colunas, eu vou estipular aqui as colunas que eu quero. Então, eu vou colocar aqui no lugar do asterístico p.código do pedido. Então, eu quero retornar o código do pedido. O que mais que eu vou botar aqui? O p.a data do pedido. O c.nome do cliente. c.sobrenome do cliente. O que mais? pr. Nome do produto, vírgula, pi ponto a quantidade que eu pedi, pi ponto o preço unitário que eu pedi e o pi ponto quantidade versus pi ponto preço unitário subtotal. Vamos chamar assim. Então o nosso select vai ficar assim, muito melhor, muito mais performático agora. Opa, muito melhor, muito mais performático, deu ruim, né? Deixa eu ver aqui onde é que está o erro. Missing from clause entry for table CPR. Escrevi errado. Aqui. Pronto. Muito melhor, muito mais performático e separado. Errei de novo. PR but is another query. Another query. Pedidos P, cliente C, pedidos itens PI, produtos PR. Ele botou PR.pr aqui. Cara, por isso que eu não gosto do The Beaver. Agora, oh meu Deus do céu. Coluna P, código produto não existe. Não é código do produto? Deixa eu ver aqui. Pedidos. Vamos ver quais as colunas. Produtos. Ah, não tem que linkar com essa. É PI, cadê? PI. PI.code produto. Pronto, isso aqui. Pronto, aí. Cara, agora sim, né? Ficou direitinho. Então eu trouxe aqui o código do pedido, com a data do pedido, com o nome do cliente, com o sobrenome do cliente, com o nome do produto, com a quantidade e o preço unitário e o subtotal. Então agora eu tenho um banco de dados de fato relacional, né? Se eu for pegar o valor de cada produto, né, de cada pedido, o valor total, então a gente pode fazer um outro select aqui, só para a gente terminar, né? Valor total de cada pedido. Então, select, asterístico from, vamos colocar aqui a tabela de pedido, P, inner join na tabela de clientes, C on, C.code cliente. Ai, eu vou ter que trocar é muito do ruim. Igual ao p.code cliente. Botar o data grip, inner join, pedido item, pi on, pi.code pedido igual a p.code pedido. Vamos botar o group by aqui já. Deixa eu colocar as colunas que eu quero retornar. Então, p.code pedido, vírgula, c.nome do cliente, c.sobrenome do cliente. Vamos fazer um sum da pi.quantidade vezes pi.preço unitário, as valor total, group by 1,2,3. Vamos colocar um order by 1. É isso aqui. Nossa cláusula de select. Pum. Deu erro. Tabela pedido não existe, é pedidos. Pronto. Aí, agora sim, a nossa query está montada e agora o nosso banco está 100% correto. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham se ligado nesse detalhe, né, de cabeçalho e itens, porque esse é o jeito mais certo, porque a gente consegue separar tudo, né? Ah, eu quero saber só os itens de um pedido específico. Bom, daí fica muito mais fácil. Select, asterisco from, pedidos, item, pedido, devia ser no plural, né? Where
code pedido igual a 1, por exemplo, né? Então, posso fazer assim, que eu vou saber todos os itens de um determinado pedido diretamente. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa o seu like, deixa um comentário e tamo junto. Fábio, forte abraço, porque eu sei que tu lembrou disso. Valeu, meu querido!